Pessoal, hoje nesse vídeo eu vou falar sobre o filme Enigma, o jogo da imitação. Bom, o protagonista é Alan Turing, onde ele foi um matemático criptográfico que ajudou na Segunda Guerra os aliados a decifrar a máquina Enigma, que era uma máquina de comunicação dos alemães entre eles. Ou seja, se Alan conseguisse decifrar essa máquina, eles iriam ter vantagem total, ou seja, eles iriam ganhar já, porque eles iriam ter todas as informações do que iria acontecer, do que iria rolar entre essa guerra. Bom, Alan, quando ele era jovem, na escola dele, ele se destacava muito em matemática. Foi aí que ele conheceu o Christopher, que foi um amigo dele, onde eles gostavam muito de matemática e criptografia. Eles conversavam utilizando códigos, ou seja, criptografia, e naquela época o homossexualismo era algo mal visto e até considerado um crime, tá? Ou seja, quem era homossexual ou era preso ou tinha que tomar remédios, ou seja, uma castração química, tomar remédio para não conseguir ter filhos. E por isso que Alan não mostrou esse sentimento para Christopher. Até que chegou um tempo onde Alan tomou coragem e foi falar com Christopher. Mas era tarde demais. Christopher, ele tinha morrido de uma doença chamada pneumonia bovina. Bom, depois de um tempo, Alan, já adulto, ele foi convocado mais uma equipe de criptógrafos por sua pátria, a Inglaterra, para participar da guerra para decifrar a máquina Enigma, já que essa máquina, pessoal, era muito difícil de ser codificada, já que ela era atualizada a cada 24 horas. Ou seja, se o código era 54632, daqui a 24 horas esse código iria mudar. Foi aí que Alan teve a ideia de criar uma máquina que utiliza código binário, que hoje em dia a gente conhece essa máquina como computador. Ou seja, Alan ele é muito importante e é considerado o pai da computação por conta disso. Ele denominou o nome dessa máquina de Christopher, o antigo amigo dele de escola. Onde com essa máquina ele tentou vários códigos, já que ela meio que gerava vários códigos e tentava várias vezes. Porém não estava dando certo, porque eram muitas tentativas. Depois de um tempo ele percebeu um padrão dessa codificação da máquina Enigma, que era um padrão de saudação entre os nazistas. Nesse meio tempo, a máquina começou a decifrar os códigos e a mapear as linguagens alemãs, ou seja, já sabiam de cada passo dos alemães, cada comunicação entre eles. Isso, pessoal, foi muito importante, pois caso eles não tivessem decifrado a máquina Enigma, poderia a guerra percorrer por mais de 2 anos e causar mais de 14 milhões de mortes, tá? Bom, e esse foi o resumo e vou passar minha fala para Maria Gabriela, onde ela vai contar mais sobre o contexto histórico da época. Bom, o filme ele acontece na Segunda Guerra Mundial, onde a Alemanha nazista ela estava dominando uma boa parte da Europa. O Reino Unido ele estava precisando desesperadamente decifrar os códigos da máquina de Enigma, que os alemães usavam para mandar mensagem militares secretas. Nesse contexto, o governo britânico ele reuniu matemáticos e criptográficos em Parque Blackley para tentar quebrar esse código. Alan Turing, o protagonista do filme, ele foi um dos principais responsável pelo desenvolvimento de uma máquina que era capaz de decifrar mensagens nazistas, o que ajudou os Ligados a vencer a guerra. Além disso, o filme mostra como a sociedade da época era extremamente rígida e preconceituosa. Turing, apesar de ser um gênio, ele sofreu uma grande perseguição por causa da sua orientação sexual, o que reflete a intolerância na época. Bom, eu irei falar sobre o etnocentrismo.
O etnocentrismo é uma forma de pensar na qual a pessoa julga outra cultura com base nos seus próprios valores e costumes, tendo aquilo como um padrão universal. E isso muitas das vezes acaba gerando uma discriminação e também um pensamento de superioridade em relação a outra cultura ou a outra pessoa. Em uma parte do filme, o conceito do etnocentrismo aparece em uma parte na qual a sociedade britânica impôs seus padrões morais a Alan Turing. A perseguição a Alan Turing surge no momento em que eles descobrem, a sua homossexualidade. E eles consideram isso como um desvio inaceitável. E isso acabou gerando a sua condenação, a destruição da sua carreira e, eventualmente, ao seu suicídio, mostrando como o etnocentrismo pode ter consequências graves ao tentar fazer com que as pessoas se encaixem naquele padrão dominante. Outra atitude etnocêntrica foi mostrada no filme quando as decisões militares foram tomadas com base nas prioridades nacionais, ignorando o sofrimento das pessoas. Isso ocorreu quando os criptógrafos descobriram o enigma e tiveram que esconder isso para que os nazistas não soubessem que eles sabiam disso, fazendo com que os ataques continuassem acontecendo e acabou custando várias vidas. O filme nos mostra como o etnocentrismo é algo perigoso, que pode levar à exclusão, à injustiça e até à destruição de vidas, como a de Turing. E isso, pessoal, nos faz ter uma reflexão sobre a importância de respeitar as diferenças.